Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e aqui retornando para a gente bater um papo sobre o Alex Yaran, né? Está ela, a nossa bruxinha de plantão, com os cabelos que sempre mudam, a Shirley. Faz a dancinha, Shirley! Olá, pessoal, tudo bom? Então, pessoal, a Shirley já esteve aqui, a gente bateu um papo bem legal, mas eu não tinha lido o primeiro volume do Alec, né? E aí eu vou fazer aqui, quem for ver tem a minha resenha lá, né? E é o seguinte, pessoal, sem spoilers, certo? Eu gostei muito, muito desse livro. Eu fiquei meio preocupado quando ele começou com o passo assim, porque eu tenho muito medo quando, com aquelas aventuras urbanas, daquele leve trás, que tem algumas, né? Mas eu gostei muito, aquela parte que tem uma serpente. Ela me lembrou muito a Cidadela Escarlate do Robert Howard, porque tem uma serpente, né? Não é exatamente a mesma serpente. Ah, É assim, eu gostei da história, a forma como você, a sua interpretação das criaturas mágicas, do mundo mágico, né? Eu gostei muito do povo do pântano, eu realmente adorei eles, né? Gostei dos anjos, né? Os seus anões são um pouquinho espalhafatosos, gostam de um pouquinho de mais de bling, né, meu? Pelo amor de Deus. Ah, mas eu achei muito interessante as nuances da natureza humana e política, sabe? Sobre você ter dois grupos que estão num conflito há tanto tempo que eles não estão nem mais questionando os motivos, né? É, eu gostei das suas cenas de fuga, de combate, de como você explica como eles encaram a vida e a morte, né? Mas é o seguinte, tipo, ó, na boa, Garibe rouba, ela rouba a cena demais, sabe, ela tem uma personalidade só dela, porque ela já chega chegando, eu gosto que a mala dela parece um sarcófago, sabe? Ela fala, eu vou ser gótica, já era. Mas então, olha, Shirley, eu tô encantado com esse mundo que você criou. Meus parabéns, viu? Eu entendi toda a simbologia de cada coisa. Gente, tem tantas coisinhas aqui que vocês precisam entender. E assim, nesse livro tem carinho, tem muito carinho. Eu gostei do detalhe que você fez quando tem uma nota, uma cartinha que tá escrito diferente, como fosse. É a sua letra de mão ou é só uma fonte? É uma fonte, mas isso foi pedido, né, desde o original. Eu já Aham. tinha esse pedido de que cada um tivesse a sua letra ao longo do livro. Então, agora que eu li o livro, a gente pode falar um pouquinho disso. Fala aí, Shirley, como é que foi esse negócio? Porque, cara, a parte do. Meu, eu tô lendo assim, eu falo, gente do céu, vocês estão imersos em ódio assim há tanto tempo que, tipo. Tem gente que se enfrenta mais de uma vez, tem um respeito ali, sabe? Eles não. Ai, é tão. Como que você conseguiu fazer isso desse jeito, sabe, Shirley? Eu acho assim, nesse livro ele tem muito do que eu acredito como visão de vida e como visão de mundo também. Uhum, É tão especial para mim também, né? certo. Que acabei criando um mundo de fantasia, mas para falar de valores muito humanos, né? Então por isso que a gente fala, tem coisas ali que mexem com a gente, e ele tem camadas e mais camadas, e cada vez que eu converso com alguém que leu e leu a sério, acaba vendo coisas diferentes, Uhum. né, e que ressoam de maneira diferente com coisas que a gente vive, com coisas que a gente pensa, né? Mas eu tenho muito isso de. E quando eu converso com outros escritores, eu vejo que tem isso também, né? Que você tem livros que você escreve de maneira bem racional, e tem outros que, pelo menos em parte, se não em todo, você entra no que a gente chama de fluxo, né? Que é a inspiração. Uhum. Você conecta e a coisa começa a vir, fluir. E o Alec, para mim, é um grande fluxo. Né? O primeiro capítulo do livro é um sonho. Eu sonhei com ele, acordei. Do mesmo jeito que eu digo que o Alec acorda tendo a sensação de que o sonho era mais real do que a vida dele, do cotidiano, eu trouxe essa sensação. De vez em quando eu tenho essa sensação com Uhum. sonhos, que aquilo é muito impactante, muito verdadeiro. E daí eu trouxe uma necessidade absurda, eu estava cheia de coisa para fazer, de trabalho, outros livros andando, mas esse atropelou. E daí eu escrevi o primeiro capítulo, e quando eu escrevi o primeiro capítulo, eu não sabia o que viria na sequência, mas não parou de fluir. Eu Eu, sou assim. é,
Então ele foi um grande fluxo, e isso não é comum, porque tem muitas vezes que você pensa matematicamente, né, racionalmente, pecinha por pecinha o texto. Eu acho Uhum. que construindo. Então, momentos que eu não sei o que vai acontecer, que eu paro, fecho o olho, tento pensar, vem as cenas que me surpreende também, né? Que nem eu sei como vai acabar a trilogia desde que eu estava escrevendo o primeiro volume. E eu tô muitas vezes tentando assim, não, vou mudar nesse final, não vou chegar nesse final. Não, e tô caminhando para ele, porque tem que ser ele. Então tem livros que assim funcionam muito matematicamente, de você ficar pensando, encaixando como uma cena se encaixa na outra. E esse ele me surpreende também durante a criação, né? Que às vezes eu estou planejando racionalmente alguma coisa e vem a ideia pronta de como ele tem que seguir, que ele é muito melhor do que o meu racional e eu estou deixando ele nesse fluxo, né? Foi assim no volume 1, foi assim no volume 2 e está sendo assim na escrita do volume 3. E daí eu sinto que ele se torna mais completo também, né? É normal, quando eu escrevo um texto, de voltar depois e ficar vendo furos, Uhum. resolvendo esses furos. E o Alec não. O Alec, apesar desse mundo imenso e dessa quantidade de personagens, que é grande, no volume 2 cresce mais, porque o mundo se amplia, né? Você vai ver um mundo maior, eu não tenho esse tipo de furo. Ele já vem bonitinho. Então é como se esses personagens todos estivessem convivendo comigo, né? Pode parecer uma coisa louca, mas é como se eu realmente fosse para o mundo antigo, convivesse com esses personagens e trouxesse a história deles para cá. Então eu acho que isso tem muito dessa coisa aqui da complexidade, mas a complexidade que está amarradinha e que nos É, convida a ir para lá, né? eu gostei muito que você mostrou que em muitos lugares a gente tem aqueles grupos que são os neutros, né? E aí você mostrou que a neutralidade é uma hipocrisia, né? Que tudo tem um preço ali. E o negócio que você fez pelo preço é bem nojentinho, sabe? Ficou bem Lovecraftiano ali. E no 2 eu vou ampliar isso, né? É que é um Neutralidade. mistério, né? É, e essa ideia de neutralidade vai ficando mais claro para a gente também. E a Uhum, gente, isso é um spoiler, mas é um spoiler que não compromete, assim, de ver que há diferentes tipos de neutralidade. Então, tem esses que têm o preço, a gente vai conhecer também quem é naturalmente uhum, neutro, quem não se identifica com esses extremos, né? uhum. Eu gostei também que você colocou um personagem que é uma pessoa mais velha. E tipo assim, tipo, ó, eu já vivi demais, vocês não entendem de nada, entendeu? Vocês ainda são muito, vocês têm os ideais muito em cima e não perceberam a sujeira que tá embaixo. Eu gostei muito, eu não vou dar muito assim, quem que é o personagem, mas eu gostei muito daquela sutileza. Foi muito gostosa, eu me senti aconchegante ali com aquela personagem. Mundo antigo se Então, alegra, Marcos. então. Vamos Mas tem alguém que é um pé no saco, tá? Adivinha quem que é? poxa, cada um implica com um, assim. Para mim, eu não posso falar, né, que é o meu. Ah, Também tem um que me irrita bastante. Não só um, viu? Mas tem um que me irrita bastante. ai, pra mim é a Laja. Laje ou a baia? Hã? Não é a baia? A Baia, isso. A baia. Mano, puta, como ela é irritante, cara. Como ela é chata. Alguém precisa dar uma. Nossa, precisa botar ela no colo e dar uma surra de cinto. Não, cara, Jesus. você sabe que isso. E eu já conversei com gente que odeia Nossa. Garibe e ama a baia. Então se depende muito da personalidade da pessoa. Nossa. Eu falei, primeiro, quando ela aparece, tem alguma coisa acontecendo. Aí quando você vê que não tem a ver muito, eu falo, puta, então ela só é chata mesmo, É que a né? baia é radical, né? Ela Então, nossa, eu acho que é por isso que eu acho que ela merece uma surra. é extremamente radical, ela não é É, flexível, ela não tem não. flexibilidade, né? Então, e tipo assim, ela é tão radical quando acontece uma coisa com uma pessoa que ela gosta, mano. Ela, tipo, pô, ela esquece de tudo que essa pessoa já fez por ela, o que ela já fez se arriscou pela pessoa. É meio, sabe, eu achei tão horrível essa parte, doeu no coração. É por isso que eu acho que ela é muito babaca. Mas tem que pensar que tem É. muito assim também, né? E daí, um dos pilares do livro, das minhas propostas, de quando
coisas que eu queria mexer ali, cutucar, É. tem dois fortes, esse é um deles. É Uhum. discutir essa questão do radicalismo. Quando isso, durante o livro, você vê de várias formas, Sim, né? sim. De quando você está no extremo, é muito difícil você ver o outro lado. A Baia, ela personifica muito isso, né? Aham. Ela está num extremo. E quando eu estou nesse extremo, só o meu é bom, o restante é tudo ruim. Hum. Não consegue ver nuances ali, né? Sim. E o outro pilar que eu queria trabalhar muito era essa questão do bem e mal, né? Hum. Porque isso, eu sou consumidora de fantasia desde criança. E isso me incomodava muito enquanto leitora, assim, de ver que existia o bem absoluto, o mal absoluto, e é um questionamento que eu trago a vida Ah, toda. sim, sim, você traz. É porque quando o autor é que nem você que sabe trabalhar, é legal, né? Infelizmente a gente tem alguns textos que ficam faltando isso, né? E tem outros textos que não precisa, que nem Senhor dos Anéis. Bom e mal. Acabou. Mas então, mas você vai ver o contexto do Senhor dos Anéis. Aham. Tolkien, ele viveu um momento assim, né? Ele É, escreve, ele ele vem esteve de nas guerra, trincheiras da Primeira Guerra Mundial, ele viu o mal, né? então, e daí ele para ele existia o mal absoluto, né? Uhum, E a época que a gente vive hoje, eu acho que se diluiu muito mais, é muito mais confuso você etiquetar uhum. o que você acha que é o bem no momento seguinte já não é tão bem assim. Eu acho que o livro traz esse reflexo do mundo de hoje também, né? Ele traz bastante. E daí não é porque não há o grande vilão que você não consegue odiar atitudes ali, né? Uhum, Mostra muito isso. Quem tá numa hora que você tá apaixonado, no momento seguinte faz uma coisa que você fala, caçamba, né? Por que agiu dessa uhum. forma, né? Sim. Bom, outra coisa que eu amei foi a escolha de arma da Garibe. Cara, eu falei, meu Deus do céu, a Shirley pensou tudinho aqui, né? E eu gostei que você fez um meio anão alto. Eu falei, caramba, esse cara é alto, pô. Né? Ele É, fica bravo quando falam que ele devia ser baixinho, né? é genética, não é assim? Genética É. pode dar em A Uhum. ou B. Ele pode ter saído de um jeito ou de outro. Eu, tam- E eu gostei muito também do seu ponto de encontro ali, da galera, sabe? Que você conseguiu achar uma forma de contar bem alguns dos povos místicos que tem ali, que é quando você apresenta o pessoal, o povo do pântano, que eu gostei muito e tal, né? Porque, pô, sabe, o tipo de anjo que você coloca, outras pequenas criaturas e tal. E durante o filme você libera essa garotinha interior do meu Little Pony, né? tinha que ter. Eu falei, nossa, a Shirley deve ter uma camisetinha de unicórnio. Ela fala, e agora os unicórnios correm pela floresta, usando seu chifre para dilacerar seus inimigos. Pois é, eu não tenho a camiseta de unicórnio, mas eu tenho um pijama que está escrito Eu sou linda e fofa. Então, é nessa vibe que você traz a Uhum. grandeza e fofura dos unicórnios, mas que também tem, como você falou, né? Dilacerando todo mundo pela floresta. Ah, é que eu gostei que você não colocou aquele unicórnio chato, né? Mas tem personagens chatos ali também, não unicórnio, mas Não, tem mas personagens. unicórnio normalmente é mais. Eles normalmente dão aquela estereotipada, né? O guardião da floresta, ou o defensor do coisa. Não, tipo, ele é ele tem uma personalidade, você vem a conhecer, você quer que fique tudo bem, né? Eu achei isso bem interessante da sua parte, né? Que você soltou o meu Little Pony interior ali. Eu achei muito gostoso. Esse lugar que você falou do ponto de encontro deles, no Uhum, 2 vai se ampliar isso daí e se tornar ainda mais importante na trama, mas também mais atrativo. Eu acho uhum, que torna um espaço ainda mais com aquela vontade que você fica de, putz, queria conhecer esse lugar, né? Queria sim. passar umas horinhas ali junto. É, e tem um personagem que eu não vou falar o que ele faz, mas ele usa fogo. Eu tô com uma desconfiança ali, viu? Tem umas coisinhas meio na cara, meio novela mexicana ali, hein, Shirley? Você tá me enganando, cara. Esse personagem nossa, esse personagem que usa fogo, ele é importantíssimo, assim. E Eu vi que nem você meio que tava tomando cuidado pra não usar ele demais, pra ele não roubar ali a cena, né? roubar a cena e também da completude da história, né? No volume 2 a gente começa a entender mais essa estrutura desse mundo, né? O Aham, porquê as coisas são como são, por que tem as duas forças.
Por que essa divisão de luz e escuridão? É, Uhum. é, e daí começa, essa origem de povos fica mais explicada, né? Não de todos, Uhum. claro que senão se tornaria uma enciclopédia, né? Tem que, dentro da aventura. E daí esse personagem que tem a ligação forte com o fogo é, é fundamental assim nessa estrutura de mundo, né? Tem É, uma explicação de origem assim uhum. dele que faz a gente entender muita coisa assim do porquê que esse mundo antigo é estruturado dessa maneira. E eu achei legal que, por exemplo, você apresentou ali os líderes da facção, né? E nenhum é o que a gente espera. Então, quando um que você fala, ah, poxa, que pessoa pá, né? Aí eu falo, puta, quando a outra pessoa aparecer vai ser muito FDP. E tipo assim, Chile, tava muito na cara que, tipo assim, desculpa, você não quer que alguém seja mal, mas tipo assim, você fez uma pessoa que entrou assim, só faltou a marcha imperial, tá ligado? Ah, vem aqui me dá um abraço, ganhamos bater da força. Ah, mano, foi muito. Ela, você fez o Kyrie fez uma entrada bem canastrona, né? Sabe, assim, tipo, pô. Mas eu tenho uma amiga que fala que esse personagem que você está discutindo é, como que ela fala? Que é o gostoso Ordinário? ordinário. É. Gostoso ordinário. Daí cada vez que aparece, fala, ai, lá vem o gostoso ordinário. É. Uhum. E eu gostei dos outros que foram os mestres, os professores ali, né? Que o Alec tinha que tomar cuidado. Eles também não sabiam exatamente como educar o Alec, porque ele não foi criado entre eles, né? Ele veio mais tarde. Eu gostei que um deles perdeu a cabeça ali, né? Quase, né? Então, cara, eu achei assim, gente, ó. O Alex Aran vale a pena, sabe? Tá muito bem feito, tá com um acabamento maravilhoso. Vocês vão gostar muito da história, né? Hashtag spin-off da Garibe. Queremos saber por que ela tem essa fama. Quando ela chega, puta, o pessoal, puta, mas a Garibe é a pessoa certa. Eu sei que a Garibe é a pessoa certa, mas pô, você tá ligado que é a Garibe. Eu falei, poxa vida, né? Aí eu fiquei imaginando, será que a Garibe era tipo uma versão da Shirley, adolescente rebelde? Alguma coisa assim? Isso eu não vou responder. Não. Agora eu te falo, se você não viu ainda, vai lá no site do livro, Uhum. alexiaran.com. Tem umas narrativas interativas disponíveis gratuitamente. Tem uma delas que é a origem da Garibe. E daí mostra de onde que a Garibe veio, né? E explicam bastante essa personalidade dela diferente. E tem umas surpresinhas ali nessa origem da Garibe. Isso é Hum. bem gostoso de, sei lá, ela se torna ainda mais legal depois de Cara, ver. o Alec ele é um personagem legal, né? Mas eu acho que ela é, nossa senhora, quando ela tá em cena é muito legal. Então, mas eu acho que as personagens femininas, né, de uma forma geral, que eu estava pensando nisso ontem, que eu estava vendo um filme, É porque, que é um filme do. Ai, é o Último Duelo, que é um filme que se passa na Idade Média, baseado no aquele filme do Ridley Scott que foi uma bomba, de né? que ela diz. Você acha que o Adam Driver tá amaldiçoado? Quem? O Adam Driver? A gente tá falando do mesmo filme? Não. É o cara que fez o Kylo Ren, ele tá nesse filme. Ah, é! Eu não sabia o nome dele, olha isso. Você acha que ele tá amaldiçoado? Porque nada que ele faz tá indo pra frente, pô. Todo filme que ele faz é meio enrolado, né? É. Mas Pô, é um eu filme do achei. Ridley Scott. Como que alguém pode errar num filme do Ridley Scott? Mas mexeu com o estômago aquela história, assim, daí eu Aham. fui ver o que, que era verdade na história, boa parte do filme é verdadeira, e Uhum. parece que a história real foi pior ainda, né? Que é o primeiro caso de. Primeiro não, mas era muito raro um denúncio de estupro Na na, Idade Média. no século XIV, né? E esse é um caso que vai às vias de fato, né? Uhum. E daí eu vendo aquela história, e daí várias vezes eu pausei, assim, do tipo, putz, isso me faz mal, né? De ver como que é o papel que a mulher teve. E daí eu fiquei pensando nas personagens femininas do Alec, que eu falei, ali, qualquer uma delas que eu criei é capaz de ser mais forte e capaz de se defender. Eu acho que vem dessa minha ojeriza pela forma como a cultura humana foi sendo construída, subjugando, né? Uhum. E maltratando o feminino e as mulheres. E daí ali as personagens femininas são, a palavra certa, elas são foda, né? Elas são
poderosas, elas se garantem. É que você E balanceou bem, cada um tem a sua personalidade. Eu gostei muito daquele. Eu achei que eu não ia gostar do rapaz da lança, esqueci o nome dele, desculpa. Que ele se machuca no começo ali e tal, né? Foi, pô, que personagem legal. E depois ele volta e falei, oh, que legal, ele voltou. Né? Então eu acho que você balanceia muito bem eles. Porque quando eles estão juntos, a gente vê as fragilidades deles também, né? é porque ninguém ali é o herói absoluto, né? Até o Aham. Alec, que a gente espera que ele é o protagonista, ele mostra. Se você pensar o volume um inteiro, boa parte da trajetória que ele faz é uma trajetória que é escolhida por ele e do que se Uhum. espera dele. E ele está naquele processo do que ele quer mesmo, né? Ele vai vendo as incoerências, do que ele não quer também, o que ele não quer se tornar, ele vai descobrindo isso, mas Uhum. ele é jovem demais, né? E como um jovem demais realista, né? Não é um jovem demais que já sabe tudo, né? Então é um jovem demais, porque em muitas histórias de heróis a gente tem um jovem demais que já sai É. ao poderoso, né? Então ele está no processo real de aprendizado. E daí ele tem muitas fragilidades também, né? Uhum. E eu gostei, por exemplo, eu acho que é por isso que eu gosto da Galimbe, porque, por exemplo, ela nunca, como outras pessoas, ela viu o Alec e, tipo assim, ela viu o potencial nele e não tentou manipular ele, deixou ele chegar onde ele queria. Não foi como nenhuma das outras pessoas envolvidas ali, vem pra cá não, tipo, eu tô vendo você como é agora, eu tô vendo você como você, eu espero que você chegue lá, tipo, ela deixou ele seguir seu caminho. Eu acho que é isso que eu gostei nela, Eu vejo a sombra né? do dinheiro como É que eu não quero dar o spoiler, né? Então, essa visão de eu posso e ver. as partes de perseguição foi muito legal, sabe? Eu fiquei meio agoniado, sabe, nessas horas de como que vai chegar, como que vai fazer. Eu também gostei das partes que ele é só um adolescente com os amigos, algumas coisas que você fez. Eu falei, nossa, Shirley, por que que você fez isso? Mas tudo bem, né? A vida não é boazinha, Mas, Marcos. Mas a nossa. gente aprende também com a dor, né? Aham. E também acho que eu faço bastante carinho. Sempre que eu escrevo, eu falo assim, ó, judiou, mas agora tem a parte boa também, né? Uhum. Muito bem. Bom, pessoal, é o seguinte, a Shirley também me mandou uma coisinha que tá aqui já tem algum tempinho, que eu tava esperando a gente gravar, que eu falei, eu não vou abrir, eu vou abrir na sua frente, né? Tá aqui o pacotinho, hoje não é a dona Tânia, sou eu, ó. Ah, espero que não tenha nada que quebre, porque eu já fiz a virada. Hoje não é a dona Tânia, sou eu que vou abrir, viu? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ah, tá no plastiquinho. Nossa! Bom, sempre com muito capricho, hein? Deixa eu tirar o Durex. Vamos ver. Olha só, olha só, olha só. Peraí, tem uma coisinha a mais aqui. É, Um mistério para você, Shirley. Ah, olha que fofinho, gente. O que é esse aqui, Shirley? é um livro-jogo, mas de fantasia também. Ah, E esse daí é um livro que é para leitores que estão entrando nesse universo de fantasia, né? A partir de 10, 12 anos aí. aham. Como é a idade mental de todo homem, eu tô na idade certa. Eu acho que é impossível não gostar, Hum, mesmo qualquer um que começar. Ah, é pra minha Yaya, para Yasmin. Um beijo meu e eu desejo que você se divirta nessas páginas. Shirley Souza. Nossa, Entre até a Yaya tá ganhando presente aqui, vocês estão vendo? Gostei desse zumbizinho que tá aqui, ó. fofo, né? Ele é muito fofinho, nossa. É tua cara esses desenhos, viu, Shirley? Quem É, que, pois é. quem que foi o artista? Deixa eu ver aqui. Ah, vamos lá. A Cagila. Cadê artista? Meu Deus. Cagila, tá na parte na capa tá em destaque. Ah, Cagila Barbosa. Cagila Barbosa. Olha só, gostei muito da. Então ele é um livro-jogo? Ele é um livro-jogo de fantasia com um narrador que eu não vou dar spoiler, mas é um narrador todo especial, que você também faz parte do mistério, você descobrir quem é esse narrador que está conversando com você. Hum. E esse é um livro que qualquer coisa que eu falar é muito spoiler. É muito, Ah, porque é livro-jogo, né? e ele é cheio de surpresas, cheio, cheio. Ah, que legal, muito obrigado. Agora
Vamos lá, né? Olha aqui, pessoal. Com o selinho de cera da Shirley. Deixa eu tirar com cuidado, que nem eu tirei o outro, pra não... Que o outro eu consegui tirar inteiro. Quebrar, né? Bom, eu vou tirar aqui, eu vou tirar, rasgar o papel que tá mais fácil. Assim o selo fica inteiro. Ah, olha só, olha só, olha só. Opa. Peraí. Ah, escutou o selo fazer crack? Mas não quebrou, tá inteiro, ó. Ó. Que bom, que bom. Ah, olha só, gente. Alexiaran, o lado mais escuro. Olha só, que bonito. Olha aqui. Ele é mais grosso? Ele é. Cheirinho de livro novo. Vamos lá. Olha E acho aqui. que o terceiro vai ficar mais grosso Nossa. ainda. Vamos, vamos lá. Para Marcos, desejo uma jornada de equilíbrio pelo mundo antigo. Shirley Souza, muito obrigado, Shirley. Olha, Que você curta muito. vou curtir como sempre. No final eu vou descobrir o símbolo o significado, né? Com certeza. Esse É, tá bem explicadinho. E também vai ter algumas personagens aí que são muito fortes, mas eu uhum, aposto que você vai gostar de um em especial, uhum. ele é Kuruta. A hora que ele aparecer, vamos ver o que você vai sentir pelo Kuruta. Kuruta. É, Olha só, pessoal. Agora, ó, tenho dois aqui, três na minha coleção da Shirley, né? Vamos lá. O Alexiaran. O Alexiaran volume 2, ó. Nossa, é bem mais grosso mesmo, hein, ó. E aqui, né, que esse aqui é Paiaiá, um mistério para você. isso. Depois me fala o que ela achou. Sim, senhora. Bom, então, Shirley, agora que a gente tá, né, com o segundo Alec aqui, o que você pode falar para mim sobre ele sem me dar spoiler? Sendo que vai ter um personagem que eu vou gostar. Ele se chama O Lado Mais Escuro, então suponho que vai ficar mais sombrio, né? Vai ficar bem mais sombrio. Né? A gente vai começar a entender muito mais, como eu falei, a origem desse mundo, né? O porquê que ele é dividido, o que buscam de verdade os líderes de cada força. Uhum. Então, a dedicatória desse livro que eu te fiz tem muito a ver com a história. Tem uma pista. É uma pista gigantesca do papel do equilíbrio nessa Uhum. história, né? E o que é esse equilíbrio, quem que busca e qual que é a importância dele. É, tem algo que acontece, né, uma revelação que está lá no final do primeiro volume, Uhum. aquela que, para quem não leu ainda, fica, mas quem leu já entende. Uhum. A grande revelação do fim do primeiro volume, ela vai ser bem continuada, a gente descobre tudo o que aconteceu com aquelas duas personagens para chegar naquele ponto que está no final do segundo volume. Então, e do mesmo jeito que o primeiro volume tem aquela cena pós-crédito, né? Que vem o livro, tem os créditos, e daí É. tem. Que era bem a ideia da cena pós-crédito dos filmes, sabe? Que é uma coisa que eu curto muito. Uhum. Esse também vai ter a cena pós-crédito caprichadíssima, revelando já as tendências do próximo, né? E vai ter também. A gente vê, isso acho que é um spoiler neutro, a gente vê uma personagem do mundo humano indo para o mundo de fantasia lá Uhum. no segundo volume, né? Então, essa personagem também a gente vai acompanhar muito o que acontece com ela ali. E ela vai ser fundamental para esse título ser esse título que está aí. Olha, já dei muito tchan, 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 tchan. Ah, eu gostei muito que, por exemplo, como cada livro, né, ele tem as fases dentro dele, né? E para cada fase, você colocou um símbolo, né, diferente. Foi ideia sua ou foi depois na pós-produção? Edição. Eu divido isso, dou sugestões do que eu estou pensando, Uhum. e voltam os artistas dando as sugestões também. Ah, O símbolo muito legal. principal, eles mantêm sempre o que eu peço, né? Então, no primeiro, o Ouroboros, nesse segundo, o Trisco ou o Triskele, porque tem muito a ver com a simbologia da história. Uhum. E do terceiro volume já tem o símbolo definido também do que é. E daí depois a edição é muito legal, assim, porque
o pessoal se envolve, né? Então vai trazendo ideias e sugestões também para que a gente deixe a coisa mais envolvente, mais imersiva. Pela Panda Books, eu esqueci de falar, pessoal. Pela Panda Books, né? Super parceira. Eu percebi que esse aqui tá com uma cor diferente, né? Do primeiro. Isso, o primeiro é verde, porque é quando você conhece os Guardiões da Escuridão, né? Que tem Uhum, o verde com eles. E esse já tem a ver com a energia desse livro, que você já tinha meio que matado ali quando você fala do uhum. personagem que tem a ligação com o fogo, né? E a Esse livro tem gente essa vai. energia de fogo muito forte. Vamos saber mais do povo do pântano? Mais deles também. Porque, cara, aqui. Nossa, aqui. A Eles gente são vai muito conhecer o lar envolventes, deles. né? A gente vai conhecer o lar deles, onde eles vivem. Você não vai destruir o lar deles, né, Shirley? Caramba, Márcio! É que eu tô falando, chega o unicórnio bonitinho, e aí ele mata todo mundo com Não dá chifre. spoiler, não dá spoiler. Ah, Tem uma cena desse livro que eu uhum, gosto muito, que depois eu quero ver o que você achou dessa cena, que ela é uma cena curta, mas que eu acho que ela tem um impacto na trama toda, ela tá mais pro início da história, uhum, não na primeira parte, que a primeira parte toda uhum, ela é pra gente mergulhar para conhecer essa personagem que é revelada no final do volume um, uhum. que é a, o outro lado da balança do Alec, né? Ah, legal. O duplo do Alec. Uhum, E daí, quando acaba essa descrição do passado, tem essa cena, que é naquele ponto de encontro dos povos antigos, uhum. e que vai ter alguém conversando com. Com Putz, deixa alguém, com eu falar sem alguém. dar spoiler, Alguém fica conversando com alguém. alguém. Pois Alguém. é. E que daí a gente vai descobrir muita coisa sobre. Gente, é impossível, É eu não sei falar impossível, sem dar spoiler. tá? Eu não Tá sei, eu bom, fico para, amarrada. para por É aqui. uma cena boa, É uma ponto. cena boa. Mas, falando em cena boa, vamos falar, tipo assim, quando o pessoal tava fazendo a betagem pra você, eles perceberam, tipo assim, essas homenagens a Star Wars, tipo, porra, Terreno Alto foi meio que na cara, né, assim. Cara, diferença da outra, assim. Eu Aham. falo que vários easter eggs tem ao monte, assim. É. Pra quem é Só faltou na nerd, parte que eles chegam no lugar de. Que eles estão tendo a conversa assim, alguém fala, né? Ser um caçador de recompensas é um trabalho perigoso. Só faltou isso! em algum momento eu tive vontade de falar que a força esteja com você, mas eu me segurei. Se segurou, né? Segurei. Mas tem easter eggs de várias coisas. Mas é legal quando o Alec ele meio que pensa nessas coisas, fazendo referência à cultura pop, tentando meio que identificar ali, tipo assim, né? Eu achei isso muito legal. Como que seria a nossa leitura de mundo se a gente fosse para um mundo como o mundo antigo, onde Aham. todos os seres já imaginados por a gente existam? A gente ia começar a fazer referência até para tentar entender o que é aquilo, né? Então você pensa que o Alec foi criado entre os humanos, então ele tem uma cabeça humana, né? Aham. Daí ele chega ali, ele vai tentando estruturar aquilo dentro do simbólico dele, né? Né, e foi assim as partes que tinha um pouquinho mais de humor, né? Humor, é, Foi as partes que eu humor, gostei. é. Muito bom, Shirley. Agora E fala pra gente, né? Quando que sai a terceira? a minha meta é acabar de escrever o terceiro esse ano. Aham. Então tá indo, tá fluindo, e o que eu pus de compromisso para mim, até o final desse ano ele tá escrito. Daí é um processo de conversar com a editora, e ver programação, e ver como que a gente publica. Então eu não tenho ainda a data de publicação dele, né? Mas tem Uhum. o meu compromisso até o fim desse ano, ele tá redondinho. E você sabe o que você vai fazer depois que você disse que você estava trabalhando em coisas e parou pelo Alec. Só que o Alec tá no fluxo. Tá no fluxo. E aí, o mundo antigo, a gente vai conhecer mais do mundo antigo, ou você vai deixar o mundo antigo um pouquinho de lado e trabalhar em outras coisas? Então, eu tenho trabalhado em outras coisas, né? Como eu não escrevo mais de um ao mesmo tempo, então, para você ter ideia, a gente está em março e eu já fechei 2 livros, já entreguei 2 livros. Mais um livro-jogo, também para o mesmo público desse, de Um Mistério para Você, e um livro que é uma poesia para leitores adultos, que é a primeira vez que Hum, meu lado poeta estava parado lá na adolescência e de uns tempos para cá ele está vindo forte de novo, então estou deixando ele fluir.
É, e eu tenho uma meta Hum. nem um pouco ambiciosa desse ano, de eu fechar, acabar de estruturar e entregar 9 livros. Nada Então, ambiciosa, né? o Alec é um deles. É. Então, entre os 2 primeiros meses do ano, eu consegui 2 livros. Então, tem que continuar nesse fôlego. É um ano que eu estou me dedicando muito à literatura, muito. Nunca me dediquei tanto quanto esse ano. Já estou 20 anos nessa estrada e esse é o que eu mais estou me dedicando. Estou dando uma pausa em outros trabalhos que eu faço, pegando, às vezes trabalhando no fim de semana para dar conta de escrever. Então, eu tenho a vontade, sim, de continuar com spin-offs, outras linguagens, sabe? De repente, HQ desse mundo do Alec, Uhum. tratar de outras formas. Acho que a trilogia mesmo, né? Ela vai dar conta de contar a história desse núcleo de personagens, mas o mundo antigo é riquíssimo. Então, como você falou, o povo do pântano é um povo que rende, daria um conteúdo sobre eles, né? Uhum. É nesse sentido que eu tenho pensado, de ir ampliando esse mundo e a gente conhecer outras características, outros personagens interessantes que habitam esse mundo, né? Ah, muito bem, muito bem. Bom, Shirley, eu acho que a gente não esqueceu de nada, não é? Que Oh, você pode falar, né? Que você pode falar. Querer fica- falar, ela quer falar, mas ela não pode falar. mas ainda bem que você está aqui para ajudar, porque senão eu ia sair Ah, falando. é, Facinho. muito bom. Então, Shirley, chegamos naquele momento que você já conhece, espero que você tenha se preparado, que é o momento Karine, que você deixa a sua mensagem para o universo, de fazer os dedos de jazz. Vamos lá, mensagem para o universo. Então, eu vou fazer mensagem para o universo bem mais complexa do que eu já fiz na primeira vez. Para o universo, universo, olha aí. Abre os caminhos para o Alec, que eu quero ver o Alec ainda em games, em séries, e tudo isso para que muita gente possa habitar esse mundo antigo, que eu acho que ele é um mundo bem desafiador, mas também bem coraçãozinho, que as pessoas que chegam no mundo antigo normalmente dão um retorno de que é um lugar que eles têm vontade de morar. Todo mundo acha um lugar lá no mundo antigo que acaba falando, eu quero morar aqui. Então, que ele possa ser a casa de muita gente nesse mundão. E quero deixar um recado para o universo também, de que cada vez mais eu vejo que a troca é o que importa. Por conta do Ali, que eu comecei a fazer um movimento de contatar pessoas para me ajudar nesse espaço de divulgação. Foi assim que eu te conheci, Marcos. E o universo tem me trazido pessoas importantes e pessoas legais como você. E isso está sendo uma coisa muito gostosa de viver, assim. Então, é, deixar esse recadinho do universo de que o que importa é a troca, o que importa é essa convivência. E eu estou aproveitando muito isso. E quero poder trocar mais com todo mundo, seja leitor, quiser me achar nas redes sociais para trocar ideia. Estou aberta para isso. Vamos lá. Hum, muito bem, muito bem. Última pergunta antes da gente encerrar, Shirley. Qual é a próxima cor do seu cabelo? Não faço ideia, depende da vontade. Depende da vontade. Muito bem, vamos ver, pessoal. Vamos ver qual que vai ser. Porque no momento tá assim, ó. É, tá assim. Tá assim. É que hoje ele tá preso, que ele tá sujo. Mas ele tá até mais azul do que esse agora. Então, não sei, eu sou daltônico. Então, tá, para mim tá roxo. Pra mim tá roxo. Olha, ele é um azul. Aí ele tá um azul. É por isso que você notou que eu falei tipo assim, tá com uma cor mais clara do que esse pra eu não errar e fazer feio. Cara, eu não sabia que era anatômico. Pois E é, foi, primeira e foi, vez. assim, e foi assim que eu fui expulso do esquadrão de bomba. Cara! Muito bom esse fecho. Muito bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Shirley, pelo carinho. Eu sou o Marcos. Essa é a Shirley. Essa é a Shirley, bruxa. Até a próxima e lembre-se, terreno alto.